Nosso bate-papo de hoje será sobre sonhos e as suas relações com a imaginação ativa, os estados alterados de consciência, as experiências fora do corpo e as experiências de quase morte. Para esse bate-papo, nós convidamos um conjunto de pessoas muito especiais para falar sobre os temas. Gostaria que vocês se apresentassem. Eu sou Idamaia Pascali Quintino, psicóloga junguiana, mestre em criatividade. Eu sou Marina Tiptin Francisco, sou psicóloga clínica, né? E didata em biodança. Chiara Cândida Chalela Genovese, psicóloga, mestre em educação, professora universitária há 45 anos, em graduação e pós-graduação, e psicoterapeuta de orientação junguiana. Meu nome é Heloísa Falcomer, fui 30 anos cantora do Teatro Municipal de São Paulo, sou professora de canto e sou atualmente professora da doutrina espírita. Meu nome é José Rubens Naime, eu sou médico psiquiatra e analista junguiano com pós-graduação na São Francisco. Então, dando início às nossas conversas de hoje, eu gostaria que você me explicasse, Yara, um pouco sobre imaginação ativa. Vamos conversar sobre isso? Bom, o que é imaginação ativa, né? Imaginação ativa foi uma técnica extremamente explorada pelo Jung, inicialmente em si mesmo e na sequência com os seus pacientes, onde uma imagem que brota espontaneamente, ela é personificação de alguma coisa. Esta alguma coisa pode ser um complexo ou pode ser até, em alguns casos, uma imagem arquetípica que pertence ao inconsciente coletivo. Uma vez efetuada esta personificação, começa um diálogo no sentido dialético mesmo, onde tanto o ego, que deve estar forte e estruturado para enfrentar essa demanda energética muito grande, quanto a imagem que brota, que surge, e tem, por assim dizer, uma voz, tem algo a dizer, um logos próprio, tem o mesmo direito nessa questão dialética. Então, é um respeito muito grande a uma imagem que brota do inconsciente, e esse relacionamento vai permitir que sínteses e símbolos sejam obtidos. O fruto deste diálogo é sempre um processo que está ligado à função transcendente da consciência, a capacidade que nós temos de juntar o racional e o irracional, o discursivo e o imagético, a relação entre significantes e significados, as suas figuras de linguagem e, mais além, uma tentativa de apreensão num discurso de algo que é muito maior. Então, é a melhor explicação que nós temos para aquilo que a gente não sabe o que é. E isso é o conceito de símbolo, que é um elemento muito forte de transformação de energia. E o que caracteriza exatamente a imaginação ativa é a renúncia do ego à sua lateralidade, aquela suspensão por um tempo para que a figura do inconsciente tenha a sua expressividade e que essa expressividade represente não uma ascensão sobre o ego, mas um diálogo, uma dialética, o confronto entre as principais contradições do ego, né, ou a principal, às vezes, e uma transformação dessas nossas teses em teses mais amplas, mais abrangentes, mais próximas de um conceito de totalidade. A imaginação ativa é um exercício, como tal, precisa ser apreendida, e quem pode ensinar é o próprio exercício, o que eu acho mais bonito na imaginação ativa. Você aprende conforme você vai fazendo. E ela é se dar voz a essas imagens simbólicas do inconsciente, que precisam ser personificadas, é uma experiência subjetiva, uma experiência individual, e que, para ser empreendida, necessita sempre de um profissional experiente
que esteja ali fazendo o trabalho de holding, de contenção. Então, parece que o José, né, do Egito, como a gente conhece a referência na Bíblia, ele tinha essa habilidade, né, de, partindo do sonho, fazer uma ampliação disso para o coletivo. Pode ser que o Jung tenha se inspirado nesses sonhos da Bíblia, né, para ver como que esses sonhos orientavam, né, o povo, né, na busca ou na realização de uma proposta de espiritualização. Eu sempre me admiro muito com a capacidade do Jung de entrar nesses ambientes que eram tão desconhecidos e que ele traz à luz, né, e transforma numa técnica, né, numa possibilidade de acesso dessa conversa com o inconsciente, não só pessoal, mas também coletivo. Num recurso terapêutico. É um recurso terapêutico. E esse recurso já era usado pelos alquimistas, e o Jung usa o recurso antes de sistematizar os seus estudos sobre alquimia. A teoria que ele nos apresenta, ela é extremamente rica, né? Possibilitando questões muito incríveis. Então, Marina, você que trabalha também com imaginação ativa, você não quer falar um pouco sobre essa questão neurofisiológica relacionada ao processo de imaginação ativa, de estados alterados de consciência, do ponto de vista neurofisiológico? Os estados alterados de consciência proporcionam um ambiente ideal para se realizar o procedimento da imaginação ativa, embora ela possa ser realizada num ambiente normal, né, de cotidiano, nesse que nós estamos, pode ser realizada também, mas a efetividade, a riqueza de informações e a possibilidade de transformação é muito maior dentro do estado aprofundado de consciência. Então, para falar um pouquinho sobre a eletrofisiologia da coisa, entre 14 e 21 ciclos por segundo de oscilações nas células cerebrais, ou entre 14 e 21 Hz, acontece o nível normal de consciência, é o estado beta. Entre 14 e 7 ciclos por segundo é o famoso, tão falado, estágio alfa, dentro do qual a gente já se torna mais flexível, mais suscetível, mais imaginativo e mais solto. E o estado ideal é o estado teta, entre 4 e 7 ciclos por segundo. Fora isso, existe um estado ainda mais lento, que é entre 3 e 0 ciclos por segundo, que seria o estágio de funcionamento cerebral dos grandes mestres orientais, avatares e tal. E também esse estágio, isso que é bacana, ele se reproduz em nós, como os mortais, todas as noites, no estágio de sono sem sonhos, que acontece várias vezes por noite, se não me engano, 7 vezes por noite. Está fazendo uma referência ao eletroencefalograma que a gente costuma fazer junto quando estamos fazendo a polissonografia, né? Na polissonografia, todos esses ritmos, né, são medidos, não só o respiratório, o movimento do tórax, o movimento das pernas, mas também todo o eletroencéfalo. E aí nós podemos mapear no hipnograma, que é o resultado de uma polissonografia, nós podemos identificar isso que você está falando. Como é que, durante o sono, nós vamos nos aprofundando desde o estado vigil até um estado mais profundo, o estado delta, onde você está totalmente no sono mais profundo. Essa ida a esse estado mais profundo, ele acontece, em geral, na primeira
na primeira aprofundamento que a gente tem durante a noite. Depois ele pode se repetir, mas nunca será tão profundo, né? Esse sono profundo. E é a partir do sono profundo que nós temos a subida, digamos assim, para um outro estágio de consciência um pouco mais elevado, onde é possível sonhar. Então, a gente fica entre os estados de não sonho e de sonho. Os estados não REM, né, que são chamados, esses estados não REM, no entanto, possuem possibilidades de existirem alguns sonhos, só que os sonhos não são como nós conhecemos, com uma narrativa, eles são muito mais de emoções, sensações, cores, ele é menos estruturado. Então, é inacreditável, né, que através de uma possibilidade terapêutica da imaginação ativa, nós possamos entrar em contato com essa dimensão do sono, do nosso sono normal fisiológico, e trazer esse recurso para o atendimento. Então, parece que, Zé Rubens, você também teve um conhecimento a respeito da utilização desses estados alterados de consciência. Eu fiz um curso de terapias regressivas a vidas passadas, isso há muitos anos em São Paulo, e assim, as pessoas diziam que chegavam até o útero, antes do útero, até séculos passados, e depois, como o CRP, eu acho até correto, né? Não admite que se vá para um plano mais religioso, e trazer para esse plano, desse mundo vigil, desse mundo mais concreto, não aceitou que os psicólogos usassem esse nome. Então mudou para terapias regressivas, que é uma espécie de o indivíduo mantém o ego acordado e esse ego acompanha, que nós, provavelmente, seria para nós a imaginação ativa. E aí a pessoa tem o ego dela e ela vai buscando uma história no inconsciente. É feito de olhos fechados, com uma indução eletromagnética. Não é hipnose, que na hipnose o ego sai de campo e deixa o ego do hipnotizador. Também não é sonho, porque no sonho é um ego onírico. É o nosso ego fazendo toda essa viagem interna. Então, assim, eu tive essa experiência, mas nunca apliquei em consultório. Então, assim, eu acho que talvez seja o que nós chamamos de imaginação ativa, ou talvez imaginação dirigida também. Então, assim, o indivíduo entrava nesse campo, eu acho que é teta, talvez, né? O indivíduo consciente, havia uma indução, os olhos fechados, até entrar nesse estado, e a teoria era que se levava até o útero, e a pessoa iria reviver a morte dela quantas vezes ela tivesse morrido em outras encarnações. Então, assim, ela vivia isso até chegar hoje, assim, então no sentido de que ela precisaria resgatar. Só que aí entra no campo religioso, então não sei como isso poderia ser aproveitado pela psicologia. E com a formulação, então a pessoa vai até o útero, mesmo que ela vá além, mas é uma questão, sim, de estar trazendo os conflitos do útero até hoje. E aí tem essa questão do movimento dos olhos, então, que pede para olhar para a esquerda, pede para olhar para a direita, tem toda uma teorização em relação a isso. E vai trazendo as imagens. E para nós, essas imagens, como elas vêm carregadas de emoção, afeto, provavelmente elas tragam os complexos. E aí, trazendo os complexos, fica mais fácil para nós, do âmbito da psicologia, trabalharmos, porque aí nós vamos trabalhar os complexos, independente de quando foi isso. O que eu sei sobre essa parte, Zé Rubens, é os trabalhos do Groff, que fala sobre as matrizes perinatais, né? Que ele começa nos anos 50, acho que é 1957, ele começa a fazer as pesquisas, que são pesquisas, primeiro, utilizando o LSD, porque o LSD, naquela altura, ele não era
considerado uma droga, ele simplesmente tinha a capacidade de produzir estados alterados de consciência. Aí, mais tarde, com a descoberta de que ele causa danos, né, ele passa a ser substituído pela respiração alotrófica, né, que é a respiração utilizada pelos iogues, né, que fazem essa indução a partir da respiração. Então, a partir do que a gente pode produzir os estados alterados de consciência? Quem gostaria de falar sobre isso? Assim, acho que tem uma questão assim, como, né? Quando você ativa a criatividade, você tem... Eu estava aqui pensando, quando você vai redigir um texto, a imaginação, ela começa a ter uma vivência própria. E o seu ego, né? Ele dialoga com as imagens e vai dialogando com o eu literário, né? Quando é interessante que esse diálogo vai se passando, então você vai construindo como é a partir da imaginação que você, né, é capaz de trazer as ideias para compor as obras, né? E é bonito, porque assim, é muito semelhante, é uma imaginação ativa. O produto depois artístico, ele é fruto desse diálogo, né? Do autor com a imaginação dele. Seja uma pintura, seja uma escultura. E como a gente ativa isso, né? A gente tem que preparar o terreno, estimular. Como que a gente estimula? Então, você vê com a questão do Gauguin, né? Quando ele vai para as ilhas, quando ele vai em direção a culturas diferentes, ele vai buscando estímulos para ativar a imaginação dele. O artista, ele busca inspiração, ele se relaciona com o ambiente e ele precisa ter a alma, a capacidade dele de pensar divergente bem exercitada. Então, a rigidez, ela impede o fluxo de ideias, impede o contato com a imaginação. Então, como ativar, eu acho que essa frequência na gente é a flexibilidade, até as questões, né, por exemplo, a coragem. Tem que ser corajoso para se permitir mudar de frequência. Achei muito interessante, porque nós estávamos até agora falando sobre os estados alterados de consciência dentro de um processo terapêutico, né, através da imaginação ativa. E essa imaginação ativa, de uma certa forma, também pode ser utilizada pelo artista, não só na relação terapêutica, né? Então, muito interessante. Então, como que é isso na terapia? Marina e Yara, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? O que vocês acham? Eu acho muito importante. Então, a primeira meia hora, a minha sessão dura 1 hora, né? Então, a primeira meia hora é de bate-papo livre e tal, e tem vamos dizer, utilizo todos os modelos que me foram fornecidos até hoje pela história da psicologia, né? Na segunda metade, aí é bem precisamente, na segunda metade, então eu induzo um relaxamento, eu uso um método, que é o método do Schultz, de 1930, antigo para burro, mas ele é ótimo, ele é muito bom. Que é o do treinamento autógeno, né, do peso e tal, mas só faço a fase do peso bem rapidinho, geralmente as pessoas entram muito rápido, e aí já começamos, você está se sentindo muito bem e tal, o que você está vendo? Pronto, aí já o próprio paciente, em geral, já fornece o start. E eu vou indo ao lado do paciente, ou então um pouquinho atrás, vou dando uns cutucões, se o paciente está muito quieto, eu vou sugerindo alguma coisa. E eu uso, no meu procedimento, elementos de cromoterapia. Então, eu pergunto qual é a cor que o paciente está enxergando. E, geralmente, o paciente está enxergando bem claramente alguma cor. Então, a gente parte disso. Se é essa cor, ok, essa cor. Eu explico qual a relação entre comprimento de onda e sensações psíquicas, né? A parte psíquica, porque o comprimento de onda tem uma finalidade óptica,
Aí, antes de começar tudo isso, eu explico para o paciente as finalidades psicológicas do comprimento de onda, no sentido de induzir determinados estados de espírito que são extremamente potentes para transformar as coisas, né? As imagens e tal. Aí eu pergunto para o paciente qual a cor que ele está enxergando, e aí a gente começa, tal, então vamos sentir essa cor, que o mais importante no trabalho com as cores é sentir a cor, e vamos projetá-la sobre essa tal situação que você me falou, que é ansiógena, sei lá, uma situação desagradável, vamos projetar e vamos... Aí a gente começa a viajar, né? Aí eu sempre pergunto, se o paciente está muito quieto, eu pergunto o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você está pensando, e procuro me pautar pelo caminho apontado pelo paciente. Ou não, às vezes a gente vai pelo meu caminho mesmo, e vamos construindo, vamos trabalhando, vamos refletindo, vamos visualizando o que se passa dentro do outro, dentro daquela pessoa. Eu costumo partir muito das imagens de sonhos, eu trabalho muito com os sonhos dos pacientes. Sim. Então, eu não uso essas técnicas de relaxamento, que eu acho maravilhosas. Um dia eu vou visitar a Marina só para fazer isso, mas... Que bom, fico contente. Mas eu gosto muito de trabalhar com os sonhos e com as imagens espontâneas que já vêm dos sonhos, né? Então, eu peço sempre que o paciente analise essa imagem, passeie em torno dela. Esse passear em torno dela é importante. Eu não uso associação livre, eu uso passear em torno da imagem. E aí, que ele empreste uma voz a esta imagem, e se essa imagem, então, falasse, o que ela diria? E aí começa um diálogo, certo? E a partir desse diálogo, então, eu normalmente não dirijo, certo? Eu deixo que o paciente estabeleça, né? E o que eu faço, às vezes, dependendo do caso, é anotar algumas frases que a imagem diz, porque às vezes a imagem diz algumas frases que depois todos esquecemos, né? O paciente. Então, às vezes, eu peço licença a ele e digo: olha, posso anotar algumas coisas? E eu anoto algumas frases para que depois ele fique com essas frases, porque nem sempre esse trabalho se esgota em uma sessão. Muitas vezes esse trabalho continua. Então, eu anoto algumas frases e lido muito com o fator diferente, porque eu acho que a ideia da imaginação ativa é exatamente, falando essa linguagem que vocês gostam e entendem tão bem, né, proporcionar novos caminhos sinapse, novas organizações, novas redes, né, de significados e novas possibilidades. Então, se a ideia é ampliar a consciência, então vamos tentar fazer isso no sentido de ampliar a consciência. Sim, nós estamos transitando, então, em torno destas questões, falando da polissonografia, né? Então, a Marina parece que ela trabalha muito mais com essas questões relacionadas ao não-REM, e a Yara trabalha muito mais com as coisas relacionadas ao REM, né? Então, ela trabalha com as imagens, né? E os conteúdos que já vêm do sonho, do REM. E a Marina, a partir dessa indução de relaxamento do corpo, aciona direto essa função do não REM, né? Que até pouco tempo, nas pesquisas em sono, a gente achava que não existia nenhuma produção. E agora identificamos que existem produções que são justamente essas coisas relacionadas às cores, à temperatura, à textura, a essas sensações. E isso é muito interessante. Heloísa, o que para você esse conjunto de ideias traz como referência? O que você vê sobre isso que nós estamos falando? Enquanto estavam todos falando, eu pensei em duas coisas, principalmente. A primeira, tanto como a Yara quanto o Zé Rubens falou, essas técnicas de atendimento,
precisam ser sempre muito cuidadosas, e profissional extremamente competente e preparado para fazer isso, porque você não sabe exatamente qual é, isso segundo o ponto de vista espírita, lógico, você não sabe exatamente qual é o grau de mediunidade que a pessoa tem, qual é a facilidade que ela vai ter de ir para qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, se o profissional não estiver extremamente bem preparado, isso pode dar um bocado de confusão dentro do consultório. Não estou nem falando depois, estou falando ali, na hora do atendimento, porque essa pessoa pode se deslocar para algum lugar e depois, eventualmente, ter alguma dificuldade para voltar. A outra coisa é que, no aspecto da regressão, o Espiritismo acredita que é excelente a ideia de regressão até o útero, mas não incentiva a regressão a vidas passadas. A regressão a vidas passadas, ela pode trazer memórias extremamente complexas para que a pessoa conviva com aquilo nesta vida. As histórias passadas podem trazer memórias tristíssimas, difíceis, porque se nós estamos evoluindo e hoje ainda nós não somos tão bons, imagina como nós éramos antes. Heloísa? Oi. Só para confirmar, tem uma série chamada Outlander que traz tudo isso que você está falando aí. Na Netflix. E eu acho uma coisa, Heloísa, se nós tivermos o esquecimento, é porque nós temos que lidar com isso. Isso, exatamente. Esse é o raciocínio básico, né? Porque a ideia, por exemplo, da família é você resgatar o bom convívio entre alguns espíritos, porque antes era um convívio conflitante. Então, se numa regressão você percebe que o seu marido, ou o seu filho, ou sua nora, o seu neto matou você ou traiu você, como você vai lidar com esse relacionamento agora, sabendo desse passado esquisito? É difícil, né? Então, eu acho que são os dois alertas. O profissional extremamente bem preparado, um bom conhecimento das histórias das religiões, eu acho que é importante, porque a religião está, sim, vinculada à vida de todos, né? Assim como estava para o Jung, e o cuidado para não ir para trás demais. Até o útero, tudo bem, né? Mais que isso é complicado. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que eu acho preciosa quando a gente fala sobre estados alterados de consciência e quando a gente fala sobre imaginação ativa. Quando a gente está trabalhando com esses temas não são temas que devem ser sem cuidado, né? Eles precisam de uma ética muito forte, como você falou, Yara, mas eles também precisam de um conhecimento bastante grande sobre o que é a nossa existência. Então, por isso, muitos psicólogos fazem mestrado, doutorado, uma formação em ciência das religiões, porque a nossa existência, o que somos, para onde vamos, essas questões propostas na tela do Gauguin, elas são questões tão essenciais da humanidade que precisam ter um olhar bastante cuidadoso e não um mero, se vou fazer imaginação ativa, né? E, então, esses cuidados que a Heloísa coloca, fecha, né, toda essa apresentação que estamos falando, que vem desde o nível neurofisiológico desse nosso corpo, que acessa uma dimensão de outra ordem e que isso não pode ser feito impunemente. É preciso ter conhecimento, habilidade e saber quando isso pode ser utilizado para não ser utilizado de uma forma qualquer no processo terapêutico. No processo criativo, isso fica extraordinário, porque você vê que, a partir da arte, nós temos acesso a todo esse complexo de coisas.